eram formados os nomes romanos? Muitas pessoas que não estudam latim ou não conhecem a cultura romana tendem a pensar que todos os romanos, todos os latinos tinham os mesmos nomes. E, na verdade, isso não está errado. Os nomes romanos tinham três partes: o prenomen, o nomen e o cognomen. O que quer dizer isso? Prenomen era o primeiro nome, o prenome, assim podemos traduzir. Esse primeiro nome, ele caracterizava que a pessoa era romana. Quando a pessoa tinha um outro nome diferente dos prenômina comuns, dava para saber que não era um romano. Então tinha o prenomen, o nomen, o nome. Pelo nome a pessoa era chamada. Então se ela era chamada de Iulius, por exemplo, o nomen dela era Iulius. E tinha o sobrenome, que é o cognomen. Muito bem, prenomen, nomen e cognomen. Por que dá a impressão, então, que todos os romanos tinham os mesmos nomes? Porque o prenomen, ele era de um número estipulado. Havia somente nove prenômina. E quais são? Aulus, Gaius, Détimos, Lúcius, Marcus, Publius, Quintus, Sextus e Titus. Com estes prenômina, a pessoa era caracterizada como um cidadão romano, um cidadão latino, um cidadão que pertencia ao Império Romano, ou um cidadão mesmo de Roma, da cidade de Roma. Já os nomes, nomen, já era de um número maior, e era pelo nomen que a pessoa era chamada. Tinha também o cognomen, o sobrenome, também era de um número maior por conta das famílias. Os homens tinham, então, três nomes. Como funcionava o nome das mulheres? Geralmente a mulher tinha o nome do pai, porém de uma forma feminina. Vou lhe dar um exemplo. Imaginemos que um homem se chame Marcus Emilius Balbus. Como a filha se chamará? O nome dela, o nome será Emília, o nome feminino de Emílius, Emília. Porém, se um pai tem três filhas, as três se chamarão Emília? Sim, as três se chamarão Emília. O cognomen será o mesmo, porque ela faz parte da mesma família, porém, como irei chamar três Emílias com o mesmo nome, literalmente o mesmo nome? Isso não funcionava. Então, os pais davam alguns apelidos ou alguma característica que pertencia àquela filha. Por exemplo, essa aqui é a Emília bonita, essa é a feia, essa é a gorda, essa é a magra. Então, esses cognomen, esse segundo cognomen, ficaram muito conhecidos. E as famílias reais começaram a se aproveitar desse costume romano, assim também como a igreja. Nós conhecemos três papas que têm o título de Máximos, como por exemplo, São Gregório Máximo, Gregórios Maximus. A igreja então passa a aproveitar desse costume romano para caracterizar um papa, muitas vezes com uma característica, um benefício, uma qualidade intrínseca a ele. Então, assim eram estruturados os nomes romanos, com prenomen, nomen e cognomen. Também era comum homens nobres ou guerreiros terem um outro cognomen. Então, no total, tinha quatro nomes: prenomen, nomen, o cognomen da família e também o cognomen de guerra, por exemplo, o bárbaro, o herói, o vitorioso, coisas do tipo. Então, vem de Roma esse costume de atribuir características aos nomes, às pessoas e batizá-las com esses adjetivos. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Caso tenha qualquer dúvida, pode escrevê-la aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima. Se você gosta de livros, eu tenho uma ótima notícia. Agora você pode adquirir todos os livros que você mais gosta das editoras Kilion, Eclésia, O Mínimo, Vide e muitas outras com meu cupom Prof. Diego 5. Muito simples, tudo junto, tudo maiúsculo, Prof. Diego 5. E você pode aplicá-lo em promoções já ativas. Com meu cupom você consegue 5% de desconto em suas compras. Confira aqui embaixo os sites das editoras que aceitam o meu cupom. Boas compras e boa leitura!